Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Abrindo Histórias. Eu sou Michelle Mello, pode me chamar de Mi. E se você tem uma história bacana, uma história legal, superação, uma história de vida, história real, que vá com certeza inspirar outras pessoas, então vem pra cá, manda seu e-mail abrindohistorias@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer de contar sua história. Mas antes, não se esqueçam, deixa um like, curtam a página, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu comentário, que assim o YouTube entende que você gostou dessa história, desse tipo de conteúdo, e indica para mais pessoas, assim a gente vai ter mais histórias. Então, abrindo o mês aqui, abrindo o meu canal no mês do Outubro Rosa, eu toda de rosa, caprichei aqui para vocês, e vou ler uma história incrível. Lembrando que os nomes são trocados, então as identidades são preservadas, nome e local são todos trocados. E eu me inspirei nas novelas do Manuel Carlos, quem aí conhece as Helenas fortes das novelas de Manuel Carlos. Então aqui nós teremos a nossa Helena. Nossa primeira Helena vai contar a história dela, a história de superação no quadro Me Supera. Então vamos lá? Começando aqui com vocês o Abrindo Histórias. Oi, Mi. Quero dizer que é um prazer contar minha história aqui e quem sabe inspirar muitas mulheres. Ô amiga, o prazer é nosso, é todo nosso. Muito obrigada por ter escrito a sua história. Eu sou Helena, a segunda filha de 8. São 5 mulheres e 3 homens. Importante citar que nenhuma das minhas irmãs, ou até mesmo a minha mãe, possui nenhum histórico de câncer. Sendo assim, penso que o câncer pode surgir não somente nas famílias com históricos, mas também nas pessoas que nunca conviveram com essa doença de perto, como era o meu caso. Isso é bem verdade. Um pouco antes do Natal, eu fiz meus exames de rotina, como todo ano eu fazia, e minha consulta para verificar os resultados junto ao médico ficou marcada então para o dia 27 de dezembro, um pouquinho depois do Natal. E foi nesse dia, o dia mais terrível da minha vida. Dezembro 27, o início ou o fim de tudo. Recebi então o diagnóstico. Eu tinha, sim, um nódulo no seio direito. O médico, muito paciente, muito gentil, tentou me tranquilizar, mas pediu uma biópsia. E não deu outra. Na biópsia deu que o tumor era maligno. Eu fui encaminhada imediatamente ao hospital para início das quimioterapias. A minha vida deu um looping. Eu ficava olhando meu filho pensando, meu Deus, será que eu não vou acompanhar o crescimento do meu filho? Será que eu não vou acompanhar a vida dele adulta? Não vou ver ele casar, não vou ver ele ter filhos, não vou acompanhar o crescimento dos meus netos? A minha vida, então, caiu, desmoronou. Mas eu tive muito apoio da minha família, do meu marido, das minhas irmãs. Minha mãe já não estava mais entre nós, mas em pensamento eu sabia que ela estava me dando toda a força. Falo isso porque a sequência dos exames e após o tratamento foram muito difíceis, mas eu nunca desisti. No total, foram 6 químios, durante 6 meses, uma por mês, e 28 radioterapias por 28 dias subsequentes. Após tudo isso, o médico pediu um novo exame para se certificar que dava tudo certo, que já estava correndo tudo bem, como esperado, e que o resultado poderia ser continuidade ou não do tratamento. Mas como Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, o resultado foi surpreendente, até mesmo para o médico que me disse: olha, dona Helena, a senhora nasceu novamente. O câncer que a senhora tem é um câncer muito parecido com a do irmão do cantor Leonardo. A senhora se lembra? É um câncer agressivo. E sabe qual foi a diferença entre ele e a senhora? Eu, surpresa, nem sabia o que dizer. E ele me disse com toda a certeza: foi o tratamento precoce, foi a descoberta no início. Parabéns, a senhora está ótima, não precisa mais de radioterapia.
pode ir para casa, vá viver sua vida. Com grande esperança, tudo isso que eu passei, porque iniciei cedo, me salvou, pois o tipo de câncer era muito raro, muito agressivo, e ele se espalharia rápido, como disse mesmo o doutor. Mas deu tudo certo, e eu nunca desisti. Após a radioterapia, eu tive a continuidade de um medicamento onde eu tomei por 5 anos, sem falhar nenhum dia, nenhum momento. Tudo isso era a vontade de viver, era a vontade de me curar, era a vontade de ver meu filho crescer. O médico me pediu exames, então, logo após esses 5 anos. E falou com toda certeza, após esses 5 anos, que os meus exames estavam ótimos, que eu podia parar o medicamento. Eu até me surpreendi, porque ainda restavam alguns comprimidos. E o médico falou: bom, a senhora pode acabar então a caixa, mas o resultado do exame já está perfeito. O médico disse que eu podia continuar, mas não precisava mais. Quando eu cheguei em casa, eu joguei tudo fora, me ajoelhei e ali mesmo agradeci a Deus. Porque sim, Deus é bom o tempo todo. E eu nunca desisti. Tudo isso porque iniciei cedo, foi um sucesso. Lembro que as minhas amigas, vizinhas se admiravam da minha disposição, porque eu ia sozinha fazer a químio, eu ia sozinha fazer a rádio. Chegava em casa abatida por conta da químio, porque essa maltratava bastante. Mas a rádio, preciso confessar que quando eu fazia radioterapia, eu vinha erguendo a minha blusa para não grudar na pele, porque a rádio queima. Só que eu agradecia, porque eu sentia que ela estava queimando a minha doença. E eu nunca desisti. Então, como esperança de que tudo aquilo era para um resultado divino, maravilhoso, e foi isso mesmo que aconteceu, um resultado surpreendente. Por isso que é tão importante a prevenção, fazer o autoexame, fazer seus exames de rotina, pois no meu caso, foram nesses exames de rotina que constatou o câncer. E se eu tivesse demorado mais alguns meses, ou tivesse deixado de repente o meu check-up para o outro ano, teria complicado muito a minha cura. Hoje estou curada, super curada. Espero que as mulheres que estiverem assistindo esse canal, que nos dá a oportunidade de contar a nossa história, façam esse exame preventivo. E para aqueles que descobriram o câncer ou já estão em processo de tratamento, o que tenho a falar é: nunca desista. Eu sempre acreditei. A cura é possível e eu estou curada. E vocês também podem se curar. Ah, Helena, muito linda a sua história. 1998 você descobriu o câncer. Olha só quantos anos que você tá aí curada, maravilhosa, inspirando tantas outras mulheres. Sim, gente, é muito importante a gente fazer o autoexame, é muito importante a gente pedir sim a mamografia, principalmente você mulher que tem mais de 40. Insista com o seu médico, se ele não te der, insista, porque como a nossa Helena falou, ela foi curada, mas o que diferenciou ela de muitos outros casos foi o diagnóstico cedo, né? O diagnóstico ali no início. Isso dá um percentual muito gigante de cura. Eu tenho alguns dados do INCA para passar para vocês, porque é muito importante que a gente saiba que no Brasil, excluídos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas na região sul e sudeste. Para o ano de 2022, foram estimados 66.280 novos casos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Vocês sabiam que mamografia não é só exame para mulher? Os homens também podem fazer e devem fazer mamografia se sentirem algum nódulo no seio. Gente,
A gente não pode descuidar, a nossa vida é muito valiosa, é muito preciosa. Eu fico muito feliz por você, Helena, por você ter escrito pra gente, por você ter se curado, você tá hoje aí contando essa história, está bem, está curada, e é isso. E viva a vida, gente, viva a vida como se fosse o último dia. Valorize, se ame, se cuide, faça o autoexame. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que me acompanharam nessa história de hoje. Não esqueça, se você gostou, dá o joinha, comente, me conte você se você tem algum caso parecido. Nós estamos nesse mês do outubro e é muito importante a prevenção. E isso com certeza vai inspirar muitas outras pessoas. Um grande beijo, a gente se vê. Ativa o sininho e você será notificado de mais histórias. Então, até mais no Abrindo Histórias. Bye!